gente organizar esse evento, a gente contou com a participação da coordenação das 3 campanhas. Como foi falado na nossa reunião de representantes, a gente faria esse momento. A ideia inicial é apenas entregar a carta para que os candidatos assinem. E vocês, representantes das escolas, são as testemunhas. Mas a gente quis fazer um registro oficial, filmado, com testemunhas e um momento mais ampliado, para que os candidatos realmente se comprometam com a educação. Vai ser uma única filmagem. Então, nós pedimos que vocês não façam filmagens ao longo da fala, nem do sindicato, nem dos coordenadores, dos candidatos, para a gente não ter distorção do que está sendo colocado aqui. Então, o evento será registrado por Inácio Teixeira e nós faremos a transmissão via YouTube. Inácio não conseguiu conectar aqui para fazer ao vivo, né, Inácio? Automaticamente, mas será colocado assim que terminar no canal do YouTube. A plateia é testemunha da entrega da carta, mas não poderá se manifestar. Então, a plateia não poderá fazer perguntas, não poderá fazer nenhuma intervenção durante a fala dos candidatos. Os 3 candidatos receberam a carta com 48 horas de antecedência para eles fazerem a leitura. Após a leitura da carta, os candidatos terão até 15 minutos, se eles quiserem falar sobre o plano de governo deles para a educação ou sobre o conteúdo da carta. E aí, quando terminar esses 15 minutos, nós assinaremos a carta. Nós, a diretoria do sindicato, o candidato a prefeito e a vice assinarão a carta. Depois faremos uma foto oficial e seguiremos para o segundo candidato. Nossa diretora Guacira já vai começar com a leitura e apresentação da carta. Da APLB Sindicato Poções Bahia. Senhores candidatos, a APLB Sindicato, legítima representante dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, das redes pública, estadual e municipais do Estado da Bahia, defensora intransigente da educação democrática, pública, laica e de qualidade, socialmente referenciada em todos os níveis, dirige-se aos senhores candidatos ao cargo de prefeito e prefeita e vice-prefeito para dar conhecimento da posição dos trabalhadores em educação deste município. A APLB é um sindicato que não restringe o seu exercício apenas à luta econômica por salários dignos, mas vai além, lutando por educação de qualidade para o nosso povo. Essa forma de atuação é legítima e correta, porque os educadores e educadoras, que são agentes facilitadores e mediadores do processo de ensino-aprendizagem, devem utilizar o ambiente da escola como espaço democrático de reflexão, contribuindo para a formação do aluno como cidadão, com autonomia enquanto sujeito de direitos e de deveres protagonista na construção da sua própria história, da sua comunidade, do seu país. Isto posto, a APLB Sindicato manifesta-se, através desta carta compromisso, entendendo que os postulantes ao cargo de prefeito/prefeita do município de Poções, ao elaborarem seus programas de governo com políticas e estratégias coadunadas com os interesses do município e dos servidores, precisam ter a dimensão das reais necessidades da cidade, no seu aspecto físico e do povo, do ponto de vista humano e social, assim a mobilidade, transporte e educação, dimensão das reais necessidades da cidade, no seu aspecto físico e do povo, do ponto de vista humano e social. Assim, a mobilidade, transporte, educação, cultura, meio ambiente, saúde, moradia, urbanização, uso e ocupação do solo, saneamento básico, limpeza urbana são questões fundamentais que devem ser viabilizadas nas políticas públicas como direitos dos municípios a uma melhor qualidade de vida. Nesse contexto, a educação clama por uma atenção especial, no sentido da garantia efetiva da sua verdadeira qualidade, pois é imprescindível que sejam cumpridos os seus objetivos e preceitos básicos no que diz respeito aos direitos e responsabilidades de todos os indivíduos envolvidos no processo ensino-aprendizagem,
a começar pelo Executivo Municipal. A APLB Sindicato, em nome de todos os profissionais da educação deste município, apresenta à senhora e aos senhores candidatos a prefeito e prefeita a presente carta contendo as principais reivindicações dos professores e professoras, coordenadores e coordenadoras pedagógicos e funcionárias da educação, para análise. A concordância da parte dos senhores do seu conteúdo será a demonstração do espírito democrático, do compromisso com a educação de qualidade, do respeito aos educadores e educadoras e do cuidado com as crianças desde a primeira infância, dos jovens, adultos e idosos que frequentam as escolas de Poções. Reivindicações. Defender um projeto de educação emancipadora, tendo como pontos centrais: defesa do Sistema Nacional de Educação, com o fortalecimento do papel do Estado e o regime de corresponsabilidade entre as instâncias municipais, estadual e federal. Aplicação do percentual de 25% previsto na Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a ser investido exclusivamente na educação. Adoção de políticas públicas para a erradicação do analfabetismo no município, em parceria com o Estado e o governo federal. Cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, notadamente na educação infantil. Oferta da educação com qualidade, socialmente referenciada, nos níveis e modalidades de ensino que são da responsabilidade do município. Garantir o funcionamento com autonomia do Conselho Municipal de Educação, bem como dos Conselhos de Controle Social, Fundeb, CAE, como espaços permanentes e essenciais que assegurem o diálogo entre a sociedade e a administração municipal. Cumprir e fazer cumprir o que está posto no artigo 8º da Constituição Federal, que garante a livre participação no sindicato da categoria e a representatividade do mesmo. Adotar políticas educacionais com vistas a construir, ajustar e implementar o Plano Municipal de Educação, tendo como base o texto referência aprovado na Conferência Nacional de Educação, realizada este ano de 2024, por um fórum que contém com a participação dos diversos setores da sociedade. Ampliar e fortalecer a escola de tempo integral, fortalecer a escola de jovens e adultos, EJA, viabilizando estratégias que estejam voltadas para a realidade do estudante trabalhador. Revisar os currículos de modo a integrar a escola, o trabalho e as práticas pedagógicas, contemplando as múltiplas manifestações culturais, o combate à homolesbotransfobia, ao racismo e qualquer tipo de discriminação. Reafirmar a política de educação inclusiva, onde todas e todos tenham a oportunidade de aprender a conviver, reconhecendo a alteridade, valorizando o respeito às diferenças. Redefinir práticas avaliativas que expressem a aprendizagem nas suas dimensões do pensar e do fazer, de forma a integrar no processo o sentimento do aluno e não apenas o seu desenvolvimento cognitivo, ao tempo em que avalia as práticas pedagógicas do professor ou da professora. Selecionar e distribuir nas unidades escolares livros didáticos e literários e outros recursos pedagógicos que atendam às necessidades de professores e professoras e alunos e alunas no processo de ensino-aprendizagem. Ressignificar o papel da escola, qualificando a construção do projeto político-pedagógico como tarefa de todos os que compõem a comunidade escolar. Adotar uma política de gestão da saúde pública, de prevenção e assistência à saúde para os trabalhadores em educação, dando atenção especial aos aposentados e aos educadores que são acometidos por diversas patologias, denominadas doenças ocupacionais. Dotar as escolas com equipamentos e tecnologias digitais acessíveis, rápidas e renovadas,
para o uso dos trabalhadores em educação, alunos e comunidade escolar. Garantir formação para os profissionais da educação sobre as novas tecnologias, metodologias ativas, em uma linha construtiva e emancipatória e não de precarização da docência e da educação. Valorização dos trabalhadores em educação como política de Estado. Implementar uma política salarial decente e que respeite a carreira dos trabalhadores em educação, bem como a concessão de todos os direitos, cumprindo rigorosamente as leis número 11.738/2010, piso salarial profissional do magistério, e as leis municipais 975/2012, plano de carreira e estatuto do magistério. Reconhecimento e valorização dos funcionários da educação, auxiliares administrativos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, de apoio e vigilância, como importantes atores no processo educativo, investindo na formação e salários dignos. Investir no preenchimento dos cargos públicos, através de concurso público, acabando definitivamente com a terceirização. Oferecer condições dignas de trabalho, fornecendo materiais de proteção, EPIs, mantendo as escolas com infraestrutura adequada, confortável e segura, inclusive estabelecendo um limite do número de alunos por turma. Aperfeiçoar o processo de escolha dos gestores escolares, mantendo a gestão democrática na escola. Garantir o funcionamento pleno dos conselhos escolares, bem como a formação dos seus membros, a fim de que possam contribuir na gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola. Realizar o rateio entre os professores ativos, aposentados e pensionistas, dos 60% dos recursos oriundos do precatório do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundef, conforme o artigo 8º do PL 1581/2020. Estabelecer critérios em diálogo com os sindicatos para que não acumulem requerimentos de ampliação de carga horária, mudanças de níveis, incentivos e demais direitos estabelecidos e garantidos através das leis que regem o magistério. A APLB Sindicato, convicta de que as senhores e senhoras postulantes ao cargo de chefes do executivo deste município se empenharão em repensar o futuro da educação, endossarão as proposições aqui apresentadas, rompendo com a lógica mercantil da escola, num esforço para atender às necessidades educacionais dos seus munícipes e aos anseios dos profissionais de educação. Subscreve atenciosamente a APLB Sindicato, Delegacia Sindical Pastoril de Poções. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui, junto com meus colegas de profissão, né? Porque eu sou licenciado em matemática, sou professor do Estado e talvez tenha sido exatamente o porquê que eu vim parar onde estou hoje, como vereador e lutando agora como prefeito da cidade. Isso porque, para mim, a educação ela é fonte de tudo que a gente precisa para mudar uma cidade. Só que nunca deixa de estar interligado. A gente vai ver alguns pontos aqui que mostram que tem várias interligações com saúde, com esporte, com tudo, né? E quando a gente melhora um ponto, vai melhorar outro, que vai melhorar as finanças e assim por diante. Já explico. Mas eu e Ivano, a gente não trabalha só, a gente discute e conversa sobre o que foi proposto, e a gente lamentou algumas coisas e chegou a pensar até na possibilidade de não assinar hoje o termo da carta, não porque está ruim não, porque a gente acha que ainda falta mais, porque o professor precisa de mais. Não é só o professor, é o aluno, é a nossa educação como um todo. E a PLB é muito forte. Hoje a gente tem muitos professores no nosso município
E a força da PLB podia provocar mudanças reais, e essa carta poderia ser um ponto. Se a gente tivesse possibilidade de estar discutindo alguns pontos dela, que eu vou falar aqui já já. Quando a gente coloca aqui, a gente não, está na carta, que não restringe o seu exercício apenas à luta econômica por salários dignos, mas vai além, lutando por educação de qualidade para o nosso povo. E aí vem a reflexão para a gente, né, que há 4 anos atrás teve essa carta, mas é tradicional. Então, assim, a gente vê a necessidade dessa carta ser resolvida, porque parece que ela vai se repetindo sem ter soluções. Às vezes aparece uma coisa e outra, e aí no final, para quem está de fora, fica parecendo realmente que a PLB, na hora que a gente vê a briga, porque a briga que a gente vê é a do salário, é dos cargos, é de aumentar a carga horária. Então fica parecendo, para quem está de fora, que a PLB só está brigando nesse momento. Eu sei que tem outras brigas que vai por trás aí, que resolve, que nem precisa ir além, mas uma carta dessa vocês têm que brigar até o fim. Porque quando chega lá no final desse ano e começa o ano que vem, começa um novo plano de governo, do novo prefeito, e se assinou, e se tem tantas coisas boas no plano de governo, tem que ser feito. Então, se a gente ficar só dizendo que aqui na carta e tal, beleza, e aí depois, quando chega ano que vem, só lembra de brigar, ir para a rua e brigar na hora do salário, a gente esquece as outras coisas que vão influenciar no salário. Vou mostrar por quê. O ponto tradicional aqui, para mim, que está no meu plano de governo, é o ponto 9, de adotar políticas educacionais com vistas a, né? Aí tem aqui no ponto 9, a questão da saúde. Aqui é o jornalzinho da PLB mesmo, onde mostra que a gente tem aí adoecimento dos professores. Isso não é uma novidade. Há muito tempo atrás, na escolinha, numa coisa da escolinha, eu vi um profissional falando que só ficava atrás do bancário. Isso já marcou minha vida ali. A depressão, a ansiedade, tudo isso com professores, está um valor altíssimo, né? Que a gente tem, a pesquisa constatou, 45,2% dos educadores constam na sua saúde mental regular, 13% ruim, 8,4% péssima. Então a gente tem um adoecimento mesmo, e eu posso dizer isso porque a gente vive os problemas dos nossos alunos. Eu vi isso, minha esposa de vice-diretora, eu fui professor, e a gente começa a viver o problema particular do aluno e tentar resolver. No nosso projeto, a gente vai lutar para colocar psicólogo e assistente social pelo menos um dia em cada escola. Se segunda-feira vai estar numa escola, na terça em outra, para dar suporte não só ao aluno, como ao profissional. Porque vocês não podem ser psicólogos, vocês não estudaram para isso. E ter que assumir essa carga é muito duro. E aí entra no adoecimento, que eu falo que vai refletir lá na saúde. Aí pode falar assim, Diogo, mas não tem dinheiro para pagar tanto psicólogo e tanto assistente social. Isso é falácias. Se você tiver a organização financeira desse município, se parar de fazer um monte de coisa errada, a gente tem dinheiro para tudo isso. E não precisa se limitar a 25%. A gente pode ir além, se necessário for. Porque quando você dá 1% a mais aqui, mas diminui a necessidade de remédios e tantas outras coisas na saúde, você está afetando o sistema, as finanças vai se equilibrando. Então, é por isso que é possível, é fácil, não acho difícil não, é trabalhoso, tudo é trabalhoso. Principalmente mudar uma cidade com estrutura errada durante tanto tempo. Mas quando a gente olha que é possível, eu fui buscar as finanças desse município, fiscalizando várias coisas, então eu sei que isso é um detalhe, que a gente consegue lutar por isso e melhorar a qualidade da saúde dos nossos professores. Isso vale mais do que o dinheiro, porque não adianta você pegar mais dinheiro para pagar mais remédio. Então, vale mais até do que o dinheiro. Outro ponto, para mim importante, quando você bota aqui no ponto 5, reafirmar a política de inclusão. Gente, a gente tem uma política onde nossos monitores são indicados políticos, cargos de vereadores, cargos de alguém da política, de alguém que votou.
Isso é terrível. E quando eu falo que o Ivandro não concorda, é porque a PLB tem força para colocar que só aceite se tiver um curso mínimo para tratar monitores. Como é que os monitores vão cuidar de nossas crianças? Alguém aqui que tiver uma criança especial, imagina, vai colocar seu filho para ser orientado por um monitor que às vezes fica lá de braço cruzado, deixando o menino fazer tudo e não vai mudar nada. Então, assim, são situações que a gente pode mudar. E aí, eu hoje posso não ganhar política, posso passar. Mas se a carta tivesse isso aqui, vocês podiam lutar, porque todos estariam assinando. Então é por isso que eu acho que a carta é falha. A gente podia ir além. Tem outro ponto que a gente fala aqui. Eu não preciso falar do concurso público, já que eu lutei tanto por ele, briguei muito. Eu concordo e acho que tem que ser todo ambiente público que é de um cargo concursado, tem que ser concursado. Porque nosso município não é nosso município. Qualquer município do Brasil ele tem que seguir a lei. E a lei pede concurso público. Salvo situações que é normal. Como a gente tem hoje, né? A nossa secretária ela tem carga horária de 40 horas. Então é normal que ela vá para a coordenação ou que ela vá para a secretaria e tenha que ter seletivado para o momento dela, que não é vaga real. A gente tem que minimizar esse dano e ser tudo o que puder concursado para o nosso município. Aqui tem, também dentro do nosso plano de governo, oferecer condições dignas de trabalho, fornecendo materiais de proteção, EPIs, mantendo as escolas com infraestrutura adequada, confortável e segura. Inclusive estabelecendo um limite do número de alunos por turma. Gente, olha só, o que é limite? Quem definiu o limite de alunos por turma? Porque nós que somos professores, não foi. Porque a gente vê o que é uma sala com 40 alunos e com dificuldade tremenda de controlar uma sala para poder fazer o papel que o professor tem que fazer. O que muitas vezes desmotiva profissionais, professores bons, vai desmotivando com o passar do tempo, porque a sala não ajuda e você vai entregando, porque não tem, o professor atualmente não tem respaldo de direções na maioria dos locais, e aí acaba ficando aquele negócio chato e o professor deixa por isso mesmo. E aí fica um professor ruim para alunos ruins. Mas a culpa não é do professor, é de um sistema que não tem protegendo o professor por trás disso. Não tem um projeto para poder incentivar o professor a participar de cursos e se remodelar, ganhando um pouco, aí sim, ganhando um pouquinho mais, por estar se remodelando, melhorando a forma como está conduzindo a turma e vendo esse resultado no IDEB, por exemplo. De todas as outras formas a gente vai buscar esse resultado. Então é necessário que a gente tenha menos alunos. Tem que ter um limite, a gente planeja 30 alunos no máximo por sala. Fiz até uma conta, eu sei que a conta é superficial, que ela ainda não está completa, mas eu fiz uma conta. A gente buscou informações com a PLB e tem mais ou menos 8.450 alunos no município. A gente tem 3 turnos no município. Sei que nem todas as escolas trabalham 3 turnos. Temos 36 escolas no município. E eu botei 4 salas por escola. A gente sabe que tem umas que tem muito mais, outras estão nessa média, talvez 2. Quando a gente faz uma base desses alunos bem distribuídos no município, dá 20 por sala. 3 turnos, 36 escolas, 4 salas. 20 por sala. A verba que vem para a educação ela é enorme. Isso não limita as salas que a gente pode construir mais. A gente tem colégios como o Bem-vindo, que dá para crescer muito. Dentro do próprio Heraldo, Monteiro Lobato, tanto espaço se tem dentro das nossas escolas. Lá no antigo Luisiana, Afonso Manta, né? Gente, é assim, surreal. Tanto espaço que a gente tem para poder melhorar a nossa educação, fazer com que os professores fiquem melhores, mais bem assistidos. Por que isso não acontece? Isso não acontece porque isso pode gerar mais dinheiro para o município gastar, né?
porque pode precisar de mais professores. E normalmente as gestões não gostam de contratar mais. Construir, reformar, até vai, mas contratar mais pessoal não é muito o que a gente vê. Então, a gente tem essa ideia de buscar diminuir a quantidade de alunos, essa ideia de, se necessário for construir mais salas. E temos uma ideia também, que aqui também fala, sobre dotar as escolas com equipamentos e tecnologias digitais acessíveis e rápidas. Olha só, gente, eu conversei com o diretor do IFBA de Jequié e tenho que dizer que meu plano de governo, no papel, não está nada bonito. Eu falei, quem quiser, lá no site Coreto, pode ir lá seguir, eu falei exatamente o que aconteceu em um erro meu, por ter sobrecarregado eu e meus 2 assessores para fazer tudo da campanha naquele momento. Mas teve um monte de erro. Eu e Ivano vem mostrando nossas ideias e planos dentro das nossas falas no Instagram, na rádio, aqui com vocês, para ficar gravado mesmo, e com testemunhas. Então, eu vi lá em Jequié, o diretor, falando sobre um projeto maravilhoso de Zé Cocá lá, onde ele estava dando, não sei se foi iPad ou notebook, para todos os alunos e professores. Para começar a modificar a forma como era dada a aula. E por incrível que pareça, aliás, não tem nada de incrível nisso, isso é muito normal. A gente não acompanha a evolução que nossos filhos têm hoje. Então era necessário fazer um curso para os professores começar a saber usar os aplicativos que eles estavam promovendo para a nova educação. E é muito importante que a gente entre nesse mundo, porque é o mundo dos nossos alunos. A gente tentar falar a língua deles. Então é um projeto também nosso, tá? Buscar fazer isso, buscar essa informatização do processo. E como é que está meu tempo aí? Menos de 1 minuto. Então, assim, e é isso, eu não preciso falar do precatório, é direito. Aliás, vários pontos da carta é direito, não se briga por direito. Direito você vai lá e dá. A gente viu uma briga pelo piso, eu sempre falei do Zezé, estou aqui à disposição para poder entrar na discussão dos pisos salariais, das brigas pelo salário. Aí ela sempre falou que tinha uma comunicação boa com o município e se levasse a pauta para mim, ia ter que chamar todos os vereadores, porque ia virar uma política brava. Mas eu nunca trabalhei dessa forma. Para mim, o que é direito é direito. Coloquei assessor, advogado, exatamente para estar me orientando o que é lei, o que é permitido, o que tem que ser. E assim trabalhei. E Tempo hoje concluído. falar um pouco sobre isso aí para vocês. Valeu. Não, só para finalizar, é só para agradecer aqui esse espaço. Para mim foi muito proveitoso, não foi vontade de ninguém que vocês não debatessem comigo, eu estava aqui pronto para o debate, como toda hora que vocês quiserem. Tá? Também não foi falta minha, Ivano não falar, achei que deveria falar também, mas ficamos por aqui. Obrigado a todos. Muito obrigada, Diogo e Ivano. Nesse momento, a gente vai estar assinando a carta, né, a diretoria sindical da APLB, juntamente com os nossos candidatos. Depois de assinar. Ivano, eu gostaria de ouvir falar, viu? Amém. No fim. É só... É o que para rubricar tudo aqui, filha? Você quer tirar aqui? Tudo. Pode assinar ali atrás da gente, viu? E a nossa quarta não. Quarta. Não vai ser?
tempo, então é carta, eu fiquei sabendo. É uma nossa, é uma nossa. Todos os candidatos vão assinar nessa aqui. Enquanto ele marca, eu estou pegou aqui, ó. Aqui, ó. A nossa cópia já está. Exagerou, velho. Exagerou, mas deu. Não mesmo. Eu já sei que eu tenho medo de sair lá também. Sai. Caraca, cara. Inácio, bora para a foto. Você acha que eu estou me sentado aqui e ele tem melhor? Um bocado embaixo, um bocado embaixo. Bora, aqui rapidinho, tem 2 minutos, bora. Aí, todo mundo se... Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer nosso bom Deus por estar dando essa oportunidade de estar falando, discutindo, escutando, falando de educação. Agradecer a Ele por estar nos dando essa energia, essa força para estar caminhando em nossa cidade, conversando e estar postulando aí uma disputa política para um cargo de candidato a prefeito deste município. Quero aqui agradecer e saudar todos vocês, professores, em nome da professora Lucineide, que eu tenho um carinho especial, foi minha professora também, e na época de gestor, ela foi secretária nossa de educação. Então, assim, dizer da minha alegria de estar aqui participando juntamente com vocês. Quero aqui também saudar o nosso candidato a vice-prefeito, doutor Yuri, a quem eu tenho um carinho especial, filho de professora, neto de professor, neto de professora, eu também, Luciano Mascarenhas, filho de professora. Então, assim, eu tenho um carinho especial com cada um de vocês. Tenho um carinho especial com a educação. Que eu levo isso de berço, que na minha formação, desde jovem, quando criança, um ensinamento que meu pai tinha com o nosso. Quando ele dizia em todos os momentos que, meu filho, uma coisa que ninguém toma de você é seu conhecimento e sua formação. E isso é importante. Porque se a gente busca uma formação para nós, de professor, que seja em qualquer outra área, de médico, de administrador, de advogado, qualquer área que seja, você tem aquele diploma, você pode perder tudo, de patrimônio, de tudo, mas sua formação você leva com você até o resto da sua vida, e isso eu tenho com convicção do meu pai, de ensinamento lá de trás. E se nós temos, eu tenho isso como ensinamento, nós temos que valorizar cada vez mais a educação do nosso município. Meu pai começou um trabalho lá atrás, quando ele veio buscar a tentar extinguir e diminuir o multisseriado nas escolas da zona rural. Quando ele construiu os polos educacionais, no Roçado Grande, o Evandro Mascarenhas, na Lagoa da Serra, o Paulo Magalhães, e aí veio dando sequência. Deu um incentivo também à formação de professores nos 15%, do 15% na época, de incentivo a eles buscar a formação de cada um, para melhorar cada vez mais a educação dos nossos alunos, e melhorar cada vez mais a forma de ensino e trazer melhores conhecimentos para os nossos alunos e para os nossos professores. Também fui prefeito deste município em 2009, assumi um desafio muito grande na minha vida, muito jovem na época, com 24, assumi com 25 anos de idade, mas com muita perseverança e com muita vontade, com um pensamento meu de estar buscando corpos técnicos, pessoas técnicas, para que consiga fazer um trabalho na educação em nosso município. E isso foi feito. Nós fizemos na época nossa, nós democraticamente
procuramos e fizemos um convite à professora Lucineide, na época, para ela assumir a Secretaria de Educação do nosso município. Sabia, sim, dos nossos desafios, de estar buscando cada vez mais a melhoria da educação. E ela assumiu, graças a Deus, naquele momento, com toda a sua vontade, com toda a sua autoridade, dada por nós também, para que pudesse, na época, formar o seu corpo técnico, as pessoas, professores, para que viesse trabalhar com ela na secretaria, para desenvolver esse trabalho. E ali ela teve um período, depois passamos para a professora Vera, mas ela a todo momento estava dando um auxílio na sua forma, ajudando, como podia sempre. Então é isso que nós precisamos trazer para a educação, o nosso corpo técnico para fazer o trabalho. Nós precisamos valorizar cada vez mais os nossos professores, nós precisamos buscar a motivação em todos os momentos, porque a gente só consegue desenvolver o nosso trabalho, que seja na área de educação ou em qualquer área que seja, nós precisamos estar motivados. E isso é muito importante, e quem conhece a realidade da educação são os professores, são o corpo técnico que está trabalhando naquele momento, desenvolvendo a educação no nosso município. E quando o prefeito, na época, já veio a reformulação do plano de cargo e salário, e nós aprovamos, colocamos ele em prática, em todos os momentos que foi possível, a gente estava cumprindo e fazendo dentro das nossas condições, valorizando e garantindo aos nossos professores que era o de direito deles. E a partir daí, vemos dando sequência, também demos incentivos na formação continuada dos nossos professores, tudo aquilo que foi, na época, posto por a gente, dentro das nossas condições, foi disponibilizado aos nossos professores, e os nossos professores também foram buscar cada vez mais a sua formação, para que venha dar sequência mais e a melhoria de cada momento mais da educação no nosso município. Também foi na minha gestão que nós democratizamos a eleição nas escolas, porque quando eu assumi, ainda existia um apadrinhamento político, mas não podemos ter apadrinhamento político quando nós precisamos fazer educação. E isso foi posto também na nossa gestão, a democratização nas escolas para as eleições, porque quem tem que votar é quem conhece a realidade da escola. São os alunos, são os professores, são o corpo de funcionários, são os pais que ali frequentam aquela escola. E isso foi feito na nossa época. Fizemos também isso como forma de direito deles e valorização dos nossos professores. Conseguimos enquadrar mais de 140 professores com 40 horas, tinha 20 na época, foi enquadrado mais de 140 professores, e a partir daí fomos dando sequência dentro das nossas condições e mudando de infraestruturas nas nossas escolas. Construímos aí mais de 30 salas em escolas, fizemos reformas, ampliações, melhorias, e também foi na nossa gestão que deu início à inclusão social das nossas crianças especiais. Tínhamos na época uma escola próximo, do lado da Igreja Batista, na Cônego Piton. Foi quando naquele momento nós pegamos as crianças e veio fazer a inclusão dentro das escolas. E aí fomos buscar a formação e a capacitação de vários professores na época, de professores, também de monitores. Fizemos uma contratação junto à PAI e eles vieram trazer a formação para os nossos professores, para os nossos monitores. E é isso que nós precisamos trazer para a educação. Nós precisamos estar sempre pensando a educação como cada vez melhor. Nós temos sim uma melhoria, nós vimos os nossos crescimentos na educação, mas vocês podem ter certeza, se Deus der a permissão de ser prefeito desse município, eu vou estar lá juntamente com vocês, pensando da mesma forma democrática, pensando da mesma forma como corpo técnico, pessoas, professores que conhecem a educação, para que consiga cada vez mais melhorar a educação no nosso município. Eu fui fazer uma visita há um mês atrás, em Licínio de Almeida, tinha ido na época minha quando prefeito, agora fui novamente, e tem 3 escolas que é reconhecida na Bahia, até mesmo fora do Brasil, até mesmo em todo o Brasil, com um índice bem elevado do nosso IDEB. E nós temos que estar buscando ideias que deram certo. Nós já tivemos um incremento, já melhoramos o IDEB do nosso município e queremos melhorar cada vez mais, porque isso é uma das preocupações nossas. Nós estamos vendo agora a educação evoluir no nosso município cada vez mais. Com a vinda do IFBA, é muito importante para o nosso município. Algumas pessoas até perguntaram: Luciano, você vai ser contra o IFBA? Como é que eu vou ser contra o desenvolvimento educacional do nosso município? De forma alguma. Nós vamos incentivar e buscar que ela venha funcionar cada vez mais rápido possível em nosso município.
Aquela pedra fundamental, eu acho que teria que ser muito mais interessante se tivesse uma articulação política e uma vontade de transformar e de mostrar verdadeiramente a pedra fundamental do IFBA, seria funcionar em uma escola municipal ou uma escola do Estado. Isso sim seria uma pedra fundamental, que já iniciaria as turmas da formação e do ensino do IFBA. Isso é importante de pensar dessa forma. O IFBA vai demorar quantos anos? 2 anos, 3 anos para a construção? Porque antes disso a gente não consiga uma área, um espaço em nosso município para que comece a formar. E nós temos que ter outra preocupação. Quantos por cento dos nossos alunos vai assumir as vagas do IFBA? Então, por isso que nós temos que estar pensando na educação em cada vez melhor, em cada vez mais conhecimento para os nossos alunos, em cada vez mais formação para os nossos professores. Porque a partir daí, a gente vai conseguir assumir um número maior de vagas no IFBA. Porque não adianta ter um IFBA em nosso município e ter 90% dos alunos que não estudam e que não sejam de Poções. Então isso nós precisamos. E aqui eu queria aproveitar essa oportunidade, a APLB, professores, que nos convidou para cada compromisso, pode ter certeza que tudo aquilo que for possível dentro das nossas condições e cumprindo a lei e seguindo muitas já é lei, nós vamos estar seguindo. Vamos fazer a democracia de discussão juntamente com vocês. Eu queria buscar uma forma, eu queria até convocar cada um de vocês, a APLB e professores, para evitar embates políticos na questão do reajuste salarial. Qual a forma técnica que nós descobrimos e que podemos fazer para não ter o problema das discussões salariais? Porque isso prejudica os nossos alunos. Qual é a forma técnica que nós temos condições de fazer? Em cima do reajuste do Fundeb? Não sei. Vamos sentar um pouco técnico, vamos ser democráticos, vamos conversar com a PLB, vamos conversar com os professores, se Deus permitir que eu seja prefeito a partir do dia 1º de janeiro, para evitar os embates políticos lá no mês de abril, de maio, de junho, porque isso vai não afetar a educação do nosso município, porque um professor desmotivado diminui, pode ter certeza, a sua produtividade na sala de aula. Então temos que pensar dessa forma, Poções. Eu queria convocar vocês para me desafiar também, se eleito for, para a gente fazer transformar cada vez mais e melhorar a educação do nosso município. Me convide, porque eu vou estar lá para assinar junto com vocês, para estar discutindo. Está falando aqui um filho de Poções que ama Poções e que quer ver cada vez mais a educação melhorar no nosso município. Então nisso eu quero convocar cada um de vocês, porque vocês têm a condição, porque vocês estão na sala de aula, vocês estão conversando com os nossos jovens, com o nosso futuro prefeito, com os nossos futuros médicos, com os nossos futuros advogados, futuros professores. Então nós temos que pensar a educação dessa forma. Eu penso nisso e vou colocar em prática, se Deus der a permissão, tecnicamente novamente, porque nós precisamos, só vai funcionar dessa forma, sem apadrinhamento político. Porque é assim que eu sei que a gente consegue transformar e melhorar. Então é isso, professores, que eu venho aqui, na condição de candidato a prefeito, assinar a carta compromisso com vocês e tudo aquilo que precisar, eu vou estar discutindo, conversando, falando. Eu sempre fui muito democrático, sempre fui muito de escutar as pessoas, escutar os professores, escutar as instituições. Porque eu tenho certeza que a partir daí nós vamos ter grandes ganhos em nosso município, quando se trabalhar em conjunto, tanto o prefeito, tanto a PLB, tanto professores, tanto secretaria e alunos, porque a gente tendo isso, nós vamos conseguir melhorar cada vez mais. E eu te falo, nós precisamos trazer a integralização das escolas, ensino integral, precisamos, mas o que foi buscado de estrutura para isso? Quantas escolas foram construídas novas em Poções? Porque nós temos salas superlotadas. Como é que vai fazer ensino integral em salas lotadas? Eu queria deixar um dado muito aqui para vocês. Nós tivemos na época, vamos falar gestão de Léo, não vou voltar nem lá atrás, porque a diferença de recurso é muito grande. Eu, quando prefeito, recebi 184 milhões de reais em 4 anos. A prefeita que aí está vai completar mais de 950 milhões de reais, quase 1 bi. Seria 5 vezes e meia mais do que o Luciano. Mas a minha está lá atrás. Se eu botar 25% de 184 milhões, daria aí 40 milhões na educação e minha gestão em 4 anos. Hoje 40 milhões é ano. Leandro teve um reajuste em cima do Fundeb, na época dele, de 4 milhões e 222 mil reais.
Agora a gestão atual teria que transformar, teria que fazer tudo de muito mais estrutura para as escolas e todas as formas de educação, porque recebeu um recurso, tem em previsão de 94 milhões de reais. Seria apenas 90 milhões a mais do que a gestão de Léo em 4 anos atrás. 90 milhões a mais, que seria 2 vezes mais do que eu recebi em 4 anos de aumento. Eu não estou falando o valor total. Então nós temos que pensar isso, professores. A gente teria que fazer uma educação, a estrutura teria que ser mudada radicalmente. Tivemos reformas de escola, tivemos, que todo o prefeito faz. Fiz reformas, ampliei a escola, fiz também, dei continuidade a acabar com muitos seriados nas escolas, fizemos o Abílio no Mulungu, isso foi na nossa gestão, ampliação na nossa gestão. Então dessa forma a gente tem que estar pensando. A gente quer sim colocar o ensino integral e a estrutura. Como nós na nossa época cadastramos junto ao PAR, o Plano de Ações Articulada, as creches do nosso município e apresentamos a demanda. Aí dizem que foi o governo federal. Foi sim, mas nós fizemos o nosso estudo. O nosso corpo técnico fez esse trabalho. E esse corpo técnico fez o trabalho e nós conseguimos ser contemplados com 3 creches. 3 creches modelo, 3 creches exemplar, 3 creches que qualquer criança pode estudar. E foi acontecendo na nossa gestão, lá atrás. E o que foi feito nas escolas? Qual foi a escola nova que construiu? Qual foi a ação que foi implementada junto ao governo federal? 30 segundos. Então é dessa forma que a gente tem que pensar, professores. Viu? Se Deus der a permissão, a gente vai sim pensar no ensino integral, mas nós precisamos construir, ampliar as nossas escolas, porque não pode superlotar a sala de aulas, que aí sim diminui o conhecimento dos nossos alunos e prejudica eles. Muito obrigado, professores, muito obrigado a cada um de vocês, e só quero aqui dizer gratidão. Gratidão ao nosso bom Deus, gratidão à receptividade de cada um. Aceito as questões políticas, isso não tem problema nenhum, mas eu só quero dizer gratidão nos abraços que eu tenho recebido e o carinho das pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe, vamos à luta e, se Deus permitir, até a vitória. Nesse momento, nós já agradecemos a fala do nosso candidato Luciano e convidamos a diretoria para juntos assinarmos a carta compromisso. Essa é a nossa cópia, essa aqui é a sua. Essa é assinada pelo Diogo Jacinto. É todo lugar, do mesmo canto, né? Essa aqui é a nossa. Eles assinam as duas e nós só a deles. Pode assinar aqui? Essa aqui é a sua. Aqui, ficar com vocês. Pode assinar aqui, as 3. Todas as folhas, né? Isso. Não, mas tem, né? Eu te amo, bicho. É questão de divergência política, a gente é mil porções. Viu? Não, você deu um abraço. Como tá, professor? Tudo bom? Como tá, Sérgio? Como está você? Você. Bom, professor. Quem falta assinar nessa aqui? Que é a deles? A nossa cópia. Não. A dele é? Isso. Assinei. Não, mas é a minha, eu preciso assinar? Essa aqui é a sua, é? Mas é a minha eu preciso não, né? Todo mundo vai assinar. Todo mundo. Ah, entendi. Então, bora. A assinatura fica... É a sua, viu? É. A deles não sei. Ah, Aqui é a tua, né? a deles, né? Essa é a minha, né? Porque a nossa a gente vai assinar depois, a dele que vai ler. A PLB informa que a carta compromisso será entregue para os candidatos a Dona Nilda
e a Bonfim, do 65, posteriormente no seu comitê de campanha, devido ao não comparecimento. Apesar de que o vice estava com sua coordenação, mas os acordos já estavam entrelaçados entre os coordenadores de campanha. Assim sendo, a carta será entregue posteriormente à PLB Sindicato Poções